Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Excel, na aula anterior vimos esse grupo de botões aqui relacionados à fonte e a aula de hoje será relacionado a esse grupo aqui, relacionado a alinhamento, esse grupo de botões relacionado a alinhamento, tá bom? Então, na aula passada fizemos isso aqui, aplicamos. Quem perdeu, volte no vídeo anterior e assista, tá? Que é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a digitar aqui alguma lista de pedidos, tá? De supermercado, por exemplo. Massa de milho, pacotes de arroz, pacotes de feijão. Opa! Feijão e chamar um aqui açúcar de confeiteiro, tá? Eu queria mostrar aqui algumas coisas para vocês, tá? Sobre relacionado a alinhamento. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse botão chamado quebra de texto automática, tá? O que é que ele vai fazer? Veja aqui, pessoal, que na aula anterior nós vimos o botão mesclar, tá? O botão mesclar. Mas, por alguma razão, você não quer mesclar. Você quer que fique na mesma célula, tá? Na mesma célula, só que esses nomes venham para baixo. Como é que você faz? Você seleciona e vem nesse botão quebrar texto automaticamente, tá? Ó, viu aí? Ele jogou para baixo, tá? E assim você pode fazer com os outros, ó. Quebrando aí texto automaticamente, tá bom? Tem essas regras aí, tá certo? Perceba que, ó, confeiteiro, ele jogou o RO para baixo, tá? Então, você pode vir aqui, ó, já expliquei isso aqui na aula passada, entre essas duas letras, quando o cursor ficar nesse sinal aqui parecido com uma cruz, você clica, segura e você aumenta de acordo com o seu desejo, tá, pessoal? Perceba também, pessoal, que açúcar ele ficou muito recuado aqui embaixo, né, dessa célula, tá? Como que a gente faz para colocar no meio, tá? No meio da célula. Já de antemão, pessoal, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou selecionar essas linhas, tá? Aqui direto na régua, tá? Ó, clico seguro nos números e vou percorrendo aqui nos números, ó, clico seguro e arrasto, ó, e ele seleciona as linhas, tá? A partir do momento que você seleciona, você pode, da mesma forma que você aumenta ou diminui a largura de uma coluna, você também pode fazer com as linhas, tá? O mesmo processo. Só que quando você seleciona mais de um conteúdo, ou sendo linha ou sendo coluna, você, quando você seleciona um grupo, quando você aumentar ou diminuir, ele vai aumentar para todas automaticamente. Por exemplo, vou aumentar aqui as linhas, ó. Automaticamente ele vai aumentar para todas, tá bom? Para todas, tá? Eu fiz isso propositalmente para que a gente possa aplicar alguns alinhamentos, tá bom? Alguns alinhamentos. Por exemplo, vou clicar aqui na célula onde está massa de milho, tá? Na célula massa de milho. Automaticamente ele está habilitado o botão quebra de texto automaticamente e esse botão aqui, tá, pessoal? Que é o alinhar embaixo. E realmente, ó, o próprio ícone ele representa algo bem semelhante, ó. Então, o que eu quero fazer? Eu quero centralizar alinhar ao meio, tá? Eu quero centralizar nesse botão de baixo, ou seja, ficar no meio da célula e no meio entre as linhas, entre as colunas e no meio entre as linhas, tá? Então, olha, vou selecionar e vou clicar nesse botão aqui, ó, alinhar no meio, tá? E logo aqui embaixo, ó, eu vou centralizar. Tá vendo aí, ó? Então, é muito tranquilo, isso muito fácil mesmo, tá bom? Se eu quiser alinhar em cima, ó, só clico, alinhar à esquerda, alinhar à direita, tá bom? Então isso é muito tranquilo, tá? Por padrão eu gosto muito de deixar ao meio e centralizado, tá bom? Eu gosto muito de fazer isso. Vou fazer com os outros, tá, pessoal? Vou fazer com seleciono, ó. Se você quiser aplicar a mesma coisa com mais de uma célula, seleciona e aí você clica de novo e centralizar do mesmo jeito, tá? Clica de novo, tá bom? Então, está aí muito tranquilo, muito fácil mesmo, tá bom? Eu vou organizar isso aqui, tá, pessoal? Deixar um pouquinho para não ficar feio demais, até para facilitar a visualização, né? Para ficar melhor
nas aulas. Tem uma forma de a gente ajustar isso automaticamente, só que eu não vou avançando muito no conteúdo. Eu prefiro ir pausadamente e assim você está aí absorvendo o máximo de conteúdo, tá? Um outro botão que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é esse carinha aqui, muito utilizado também, que é uma questão de orientação relacionada ao texto, ou seja, a direção desse texto. Você vai clicar nessa setinha apontada para baixo e você vai ver aqui os diversos tipos de direção que você pode estar colocando no seu texto, tá? Você pode inclinar o texto no sentido anti-horário, ó, tá bom? Você pode inclinar sentido horário, você pode vertical, você pode texto de cima para baixo e texto para baixo. Então, temos aí essas mais diversas formas de alinhamento de texto, tá bom, pessoal? E para desfazer, pessoal, é o suficiente. Por exemplo, se está alinhado aqui, ó, está marcado, inclinado no sentido horário, você simplesmente clica de volta e ele volta para onde estava, tá? Então, muito tranquilo, muito fácil, não tem muita dificuldade. Um outro botão que a gente vai ver agora, pessoal, é o diminuir recuo e aumentar recuo, tá? Vou clicar nele aqui, ó, e vou aumentar o recuo e vou diminuir o recuo, tá? Ó, você aumenta, você diminui. Você aumenta, você diminui. Então, muito fácil de estarmos utilizando essas informações, tá? Então, para deixar mais rápido, vou centralizar. E vou aproveitar e vou aplicar conceitos vistos na aula anterior, tá bom? Que é, vou colocar aqui uma cor de preenchimento, vou colocar uma outra cor mais escura, e vou colocar aqui uma cor da letra amarela, e vou colocar em negrito, tá bom? E vou fazer a mesma coisa com os demais. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, que à medida que você escolhe uma propriedade, ele já fica por padrão, tá? Até que você modifique. Por exemplo, eu já tinha escolhido a cor azul, ele ficou a cor azul. Então, eu não preciso clicar mais na seta se eu quero repetir essa utilização, tá? Ó, o A, eu escolhi o amarelo, ó, ele já deixou como padrão. Então, eu só vou aplicando, tá? Ó, coloquei negrito, cor de preenchimento, cor da fonte, negrito. Tá bom? Logo abaixo aqui, pessoal, do lado, eu vou colocar aqui, logo aqui em cima, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma cor vermelha, amarela, esse amarelo queimado. Vou colocar aqui a descrição, para ficar bom. Descrição, vou colocar centralizado e alinhar ao meio e negrito também. Aqui eu vou colocar quantidade. Quantidade, vou aumentar aqui um pouquinho da minha coluna, vou colocar a mesma coisa. Opa, coloquei itálico, negrito. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 10 unidades, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, tá bom? Perceba que também eles estão aqui tudo alinhado aqui embaixo, né, pessoal? Olha. Então, vamos colocar tudo isso centralizado e alinhado ao meio. Então, centralizado, alinhado ao meio, tá bom? Aqui eu vou colocar o valor. Valor também. Vou colocar agora 2, colocar R$1, vou colocar aqui 3, vou colocar aqui 4 e vou colocar aqui 5. Professor, mas o real geralmente ele tem umas bandeiras, né? Ele tem um cifrãozinho. Como é que a gente faz para colocar? Muito simples. Você pode vir, seleciona a sua célula e tem um botãozinho aqui, ó, chamado formato de número de contabilização. Você clica na setinha apontada para baixo e seleciona Português Brasil. E automaticamente ele traz o R com o cifrão, tá? Então, só para aproveitar, vou selecionar tudo, vou alinhar ao meio e centralizar. E logo em seguida eu posso vir aqui e estar escolhendo Português Brasil, que ele vai aplicar as moedas, tá bom? Outra coisa também, pessoal, é a gente saber o valor total, né? O valor total. Vou colocar aqui uma cor de fundo e colocar em negrito e aumentar um pouquinho essa nossa coluna. Aqui, pessoal, já deve ser as fórmulas, tá? Vai ser as
fórmulas, tá bom? Para a gente poder finalizar, eu já vou ensinar para vocês aqui a primeira fórmula, a fórmula de somar, tá bom? Temos várias formas de somar, multiplicar, subtrair e dividir, tá bom? Nesse caso aqui, ela se encaixa a multiplicação, mas é o mesmo padrão. Eu vou ensinar várias possibilidades para vocês, tá bom? A primeira, pessoal, você pode colocar a fórmula diretamente aqui dentro, já seleciona, aperta o sinal de igual e já começa a digitar. Ou você pode simplesmente clicar na célula e vir aqui na barra de fórmulas e digitar o conteúdo da fórmula, tá bom? Então segue esses vários exemplos, tá? Então eu venho aqui, ó, vou digitar aqui dentro, ó. Então eu venho aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é sinal de igual, tá? E aí, a primeira exemplo de fórmula que eu vou mostrar para vocês é a seguinte, é a mais simples. Não é a recomendada, é a mais simples. Geralmente você pode utilizar no dia a dia. Então, olha, você vai fazer o seguinte, sempre vai começar por igual, e aí você vai clicar na primeira célula, ele já traz a localização, e você vem no sinal de multiplicação, que é o asterisco, você digita no teclado. E depois você clica na segunda célula que quer efetuar a multiplicação. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o conteúdo da célula D5 vai multiplicar com o conteúdo da célula E5, tá certo? Então vou dar um Enter, ó. Tá aí, 10 vezes 1 é 10, certinho, pessoal? Deixa eu alinhar também esse conteúdo, ó, para ficar direitinho. Então vamos lá. Se eu modificar aqui e colocar um 20, automaticamente esse cara vai mudar. Por quê? Porque o que está aqui não é 10, o que está aqui é essa fórmula aqui, ó. Perceba que o usuário está vendo 10, mas olha o que está aqui por trás, uma fórmula matemática, aqui ó, na barra de fórmulas, tá bom? Então, ó, por isso que se eu modificar o conteúdo dessa célula, ele automaticamente modifica também, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, em vez de R$1, vou colocar 1,50, tá? 1,50. Vou dar um Enter, ele automaticamente modifica também, tá? Então, só para recapitular, vou apertar F2 para ele mostrar a fórmula. F2 do teclado, ó, tá aí a fórmula, igual D5 vezes E5, tá certo, pessoal? Tem essa possibilidade de você construir a sua fórmula de multiplicação. Tem uma outra fórmula, tá, pessoal? Que você vai digitar igual e você vai começar a digitar a palavra mul, tá, ó, M, U, aí tem aqui, ó, multi, ó, multi, tá? Você já começou a listar as 4 fórmulas possíveis que começam com MU. Então você vai, ó, multiplica todos os números dados como argumento. Então vou usar essa fórmula multi, tá? Vou dar um tabzinho do teclado e ele completa a fórmula. Aqui está dizendo, escolha o número 1. Então eu escolho aqui, ó, pá. Logo em seguida, eu tenho que digitar ponto e vírgula, tá? Por quê? Para eu poder escolher o segundo número, tá? Para eu poder escolher o segundo número. Então, ó, tá aí. É só esses que eu quero? Eu dou Enter, tá certo? Então, multiplicou também. Vou alinhar aqui também, tá, pessoal? E vou aplicar a moeda, tá? Certinho? Então, pessoal, tem essa segunda forma de você colocar uma fórmula de multiplicação, tá certo? Vou novamente apertar F2 para você poder entender. Eu digitei igual e digitei a palavra multi, abri meu parênteses e coloquei o endereço de cada célula separando entre ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Mais na frente, pessoal, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Existe uma diferença de você digitar ponto e vírgula e existe uma diferença de você digitar 2 pontos. Então, eu vou aqui, pessoal, colocar o restante das fórmulas, tá? Vou escolher essa daqui, né? Sinal de multiplicação e o outro aqui também. Vou fazer a mesma coisa com o outro, igual. Vou digitar o sinal de multiplicação e a próxima célula também. Vou alinhar todo mundo. Prontinho. Tá aí. E aqui, pessoal, a gente poderia, por exemplo, valor, digitar bem que uma coisa, valor a pagar. Tá bom? Valor a pagar. Vou colocar aqui uma cor de fundo também azul escuro.
uma fonte amarela e negrito, tá? Bem, e aqui eu quero somar todos esses valores, tá? Eu quero somar todos esses valores. Temos também várias formas de fazer uma soma. Por exemplo, eu posso colocar igual e fazer a mesma estratégia da multiplicação. Por exemplo, clico no igual, seleciono essa célula, digito o sinal de mais, seleciono essa outra célula, digito o sinal de mais, seleciono essa outra célula, digito o sinal de mais e seleciono essa outra célula, tá? É só essas, acabou, eu dou um Enter. Ele vai fazer a soma, tá? Professor, tem só essa? Não, eu vou colocar aqui outro modelo aqui embaixo. Eu tenho a função soma, que é o igual, e digito a palavra soma, tá? E ela já aparece logo aqui em seguida. Eu dou um tab, ele completa a minha função. Sempre lembre, pessoal, quando a gente vai trabalhar com função, isso eu vou explicar mais na frente, ela sempre tem que ver o nome da função e a abertura dos parênteses, porque o argumento tem que vir dentro do parênteses. Isso eu vou explicar mais na frente, não se preocupe, tá? E aqui, ó, você vai, escolhe uma célula, digita ponto e vírgula. Escolhe outra célula, digite ponto e vírgula. Escolhe outra célula, digite ponto e vírgula. Escolhe outra célula e finaliza. Não precisa digitar mais ponto e vírgula, porque você não vai ter mais outra célula, tá? Beleza, está aí atingindo o mesmo objetivo. Professor, tem outro modelo? Tem também outro modelo. Ao invés de você digitar ponto e vírgula para cada célula, se você quer somar um intervalo de células, você simplesmente pode fazer isso aqui, ó, igual, soma, e aí, ó, você pode clicar, segurar e arrastar, tá? E arrastar. Perceba, olha uma coisa, que foi que ele quis mostrar aqui pra gente. Ele vai fazer uma soma de F5 até F8, ou seja, para isso ele utilizou quem? 2 pontos. Ou seja, quando você quiser fazer uma operação matemática para calcular o intervalo entre umas células, você não precisa colocar ponto e vírgula. Você colocando 2 pontos, ele vai somar ou multiplicar ou fazer qualquer operação do intervalo daquela célula, tá? Vou dar um Enter, ó, atingiu o mesmo objetivo, tá? Ó, olha aqui, ó, a soma, ele está fazendo de F5 até F8. Quando eu coloco 2 pontos, eu estou falando até. Quando eu uso ponto e vírgula, eu estou dizendo de forma específica quais as células que eu quero somar, certinho? Quais as células que eu quero somar. Para finalizar e revisando o conteúdo da aula anterior, eu vou aqui colocar as bordas, tá? Todas as bordas. Vou colocar aqui também todas as bordas e vamos visualizar. Olha aí, tá ficando bonitinho, né, pessoal? Estamos começando a construção das nossas primeiras aí planilhas. Até o fim do curso a gente vai estar fazendo muita coisa legal, tá? Vou voltar aqui. Vou apertar no meu disquete para salvar, que esse projeto a gente já criou, então eu vou só salvando. Então, venho aqui no disquete e vou salvar. Ótimo, já salvou. Professor, como é que eu sei que já salvou? É só você vir aqui na barra de títulos e você vai ver o nome do arquivo que você deu, tá? Ó, primeiro projeto prático Excel. Foi o nome que a gente deu na aula anterior, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não é difícil. Não ficou difícil ainda, a gente vai chegar num ponto onde vai ter muita informação, mas calma, respira, relaxa, tá bom? É só ter paciência, persistência e foco, que você vai conseguir. Aguardo você na próxima aula.